Quero começar esse vídeo com alguns questionamentos. O que te faria abrir mão da sua liberdade? E o que te faria deixar de opinar sobre o governo? Aí você pode me responder, nada? Eu não quero parar de opinar, eu quero ter a minha liberdade garantida. Mas e se esse governo te dissesse que ia trazer paz, que ia acabar com o seu medo, que o medo de algo que você não pode ver, porque é minúsculo, é microscópico, acabaria? Ele traria paz e todo bem, toda paz seria restituída. Você abriria a mão? Pois vamos, esse é o tema do vídeo de hoje. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Meu nome é Débora e você está no Multiplica. Hoje, quando eu gravo esse vídeo, há 4 bilhões de pessoas na Terra em confinamento por causa do coronavírus. Em países como Espanha, Portugal e a França, só pode sair de casa justificando a sua saída e um de cada vez. Bem, isso é justificável, né? Em função do coronavírus. Mas eu pergunto o seguinte, o que você acha de um governo que diz que vai matar aquele que descumprir a quarentena? Pois isso já aconteceu. O presidente da Filipinas disse o seguinte, em vez de causar tumultos, vou enterrar vocês. Será que isso é justificável? Será que em função da quarentena a gente pode matar os próprios cidadãos que teoricamente estão prejudicando os outros? Bem, em Israel e na Rússia, o governo usa os celulares para saber a localização das pessoas. E nos Estados Unidos já tem um aplicativo que faz com que o vizinho possa denunciar o outro. E na Inglaterra, há incentivo das autoridades para que isso aconteça. Ou seja, eu denuncio o meu vizinho que não quiser cumprir a quarentena. Para nós pegarmos um exemplo regional, aqui no Rio de Janeiro, o Witzel chegou a afirmar que daria multa para aquele que descumprisse a quarentena. A morte daqueles que furam a quarentena, nesta ótica, seria justificada porque ele sair para a rua, ele causaria a morte de outros. Ou seja, no momento que ele faz isso, ele traz um prejuízo maior e aí a morte dele seria justificada e a gente poderia inclusive patrocinar pelo Estado. Esse é o raciocínio. Para dar mais um exemplo, no final de março, na Hungria, o primeiro-ministro agora vai governar somente por decreto, ou seja, não é preciso mais passar pelo parlamento justificar as leis. A questão do medo do coronavírus fez com que lá se pudesse governar através de decretos. Em 2006 é lançado o filme V de Vingança. E olha que interessante, esse filme se passa em 2020. Numa Inglaterra aterrorizada pelo medo durante um chanceler que domina tudo e persegue todo aquele que se opõe e mata aquele que tem coragem de fazer algo contra o governo. Bem, aí nós temos vários personagens e o V de Vingança, ele é o personagem principal. Como que ele surge? Como que esse chanceler surge na Inglaterra? Surge por meio de um vírus. Esse vírus se espalha por meio da água e olha que interessante, né? Nesse filme, quem faz o próprio vírus são as próprias autoridades do partido que depois passam a fazer parte do partido. E aí, enfim, não vou entrar em tantos detalhes do filme, mas o contexto do filme é esse medo do desconhecido, esse medo do que pode acontecer que acaba justificando um governo autoritário. Após esse período do vírus e tudo o que acontece, o governo é a única voz, a imprensa é calada e só pode falar aqueles que defendem o governo, aqueles que defendem o governo constituído. Aí a trajetória do herói V tem a ver com isso, com esse combate a restrições de liberdade e mesmo aos problemas, a tudo que acontece em função dessa Inglaterra autoritária. Obviamente, a arte imita a vida e a vida imita a arte, mas nós sabemos que historicamente isso já aconteceu.
Os regimes totalitários da Europa, eles surgiram num contexto de medo, crise econômica e muitos problemas do que poderia vir. É só a gente pensar que os regimes totalitários, eles ascendem pós-Primeira Guerra, entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, num contexto de crise econômica e da Caixa da Bolsa de Valores de 29. Aí você pode pensar, não, mas a crise econômica não é tão forte. Só para a gente fazer um paralelo, se a gente for pensar em 29, a queda da Bolsa de Valores foi cerca de 30%. Hoje, a Bolsa caiu mais de 50%. E lembrando que a Bolsa, ela trata de expectativas das pessoas em relação à economia. Ou seja, está previsto sim uma crise e a gente não imagina o que isso pode significar em termos de governos autoritários e em termos de grandes salvadores que podem trazer a paz e a cura para o vírus. Para a gente pensar um pouquinho desses paralelos históricos e paralelos inclusive com a arte, que muitas vezes imita a vida, sim. Para terminar um pouquinho, essas grandes reflexões que eu quero fazer, tanto em relação ao filme Vi, ao V de Vingança, como a essas questões dos regimes totalitários, como o nazismo, fascismo, salazarismo, que já viveram e historicamente não há tanto tempo, eu quero terminar esse vídeo lendo uma parte lá do início do filme Vi, quando ele vai discursar para a população, ele consegue invadir o canal de televisão e aí ele discursa para a população, começa a tomar com o pavor do chanceler, consegue fazer isso, e ele fala o seguinte: o governo pode usar a violência em vez de diálogo, mas as palavras sempre manterão seu poder. As palavras oferecerão um significado e, para aqueles que a ouvem, a enunciação da verdade. E a verdade é que há algo terrivelmente errado com este país: crueldade e injustiça, intolerância e opressão. Se antes você tinha liberdade de se opor, pensar e falar quando quisesse, agora você tem sensores e câmeras obrigando-os a se submeter. Como isso aconteceu? Quem é o culpado? Há alguns mais responsáveis que outros, e eles vão arcar com as consequências. Mas, verdade seja dita, se procuram culpados, basta vocês se olharem no espelho. Eu sei por que vocês fizeram isso. Sei que tinham medo. Que não teria. Guerra, terror, doença, uma série de problemas se juntaram para corromper sua razão e afetar seu bom senso. O medo dominou vocês, e vocês recorreram ao chanceler. Ele prometeu ordem e paz. Tudo que ele pediu de volta foi seu consentimento silencioso. Lembrando que no regime totalitário, muitas vezes é isso que acontece. Ele vai nos trazer paz, vai nos afastar o medo. Não teremos mais medo da morte, não teremos mais medo da guerra, não teremos mais medo do terror. Ele vai nos trazer paz. E pensando mais uma questão também, se hoje surgisse um regime autoritário, ele faria inveja a nazista, a fascistas, a stalinistas. O domínio que por meio da tecnologia é possível ter dos cidadãos é uma coisa inimaginável. A gente tem nas nossas mãos, na verdade, nosso maior agente secreto, que sabe por onde andamos, quem são nossos amigos, com quem conversamos, ou seja, para regimes totalitários é possível fazer muitas coisas com o celular na mão. Para a gente pensar um pouquinho nos paralelos históricos, das coisas que já aconteceram e quanto a vida pode imitar a arte. Esse é o tema do vídeo de hoje. Se você gostou, deixa o seu like, compartilhe para a gente pensar sobre algumas questões políticas. Eu sei que não é um vídeo de ajuda como lavar as mãos para o coronavírus. Parece que isso hoje não é necessário pensar sobre nossa liberdade, sobre questões políticas. Mas muita coisa pode mudar. Às vezes um regime de terror ele é colocado quando o medo passa a fazer parte da nossa vida. Pense sobre isso.
ਇੱਧਰ ਕੁੱਟੋ ਨਾ